Boa noite a todos. Estamos mais uma vez com um episódio do Tribuna Mais, o podcast da Tribuna Regional, que trata sobre assuntos envolvendo empreendedorismo, inovação. E hoje a gente traz um convidado muito especial para conversar com vocês, para trazer ideias aqui, contar como é que é o ambiente da inovação. É o Yuri Carvalho, que é consultor do Sebrae, tem um amplo currículo aqui, a gente já vai ler esse currículo porque é bastante grande, né? Então, o Yuri, ele é consultor de negócios com foco em incubação e aceleração de startups e especialista em cultura de inovação. Ele é formado em Direito pela Universidade de Direito de Curitiba e também é pesquisador na área do direito e novas tecnologias, além de liderar importantes iniciativas no Paraná, como a Câmara Técnica de Inovação do Conselho de Desenvolvimento de São José dos Pinhais, né, e também a Comissão de Inovação e Empreendedorismo da OAB do Paraná, da subseção de São José dos Pinhais. Ele também está à frente do Programa de Aceleração do Sebrae, impulsionando startups locais, e já foi também campeão em 2 campeonatos nacionais de inovação, projetos integradores e Grande Prix. Bem-vindo, Yuri, ao programa Tribuna Mais. Espero que a gente possa ter um bate-papo bastante enriquecedor aqui para os empresários da região que querem inovar, que querem empreender. Seja muito bem-vindo aqui ao podcast. Não, eu que agradeço o convite aí, em nome de toda a equipe, né, do Tribuna Mais, por estar aqui hoje. A gente fica muito feliz de poder trazer essa pauta, né, de empreendedorismo, de inovação, para uma cidade tão especial quanto é a Lapa. Também agradecer a todos que estão nos assistindo, né, estão nos ouvindo aqui. Espero que o bate-papo seja enriquecedor. Com certeza será, né? Aqui trazendo tanto conteúdo. E para a gente dar início também ao podcast, quero agradecer aos patrocinadores que também inovam, também, né, são empreendedores aqui da região. A Net Futuro, que oferece internet fibra ótica com planos a partir de 300 mega, do seu Josias, um grande empreendedor que também inova muito ali no empreendimento dele, e que está trazendo também a Luz Futuro para que você possa economizar até 20% da sua conta de energia sem investir R$1. Graças à Luz Futuro, isso já é possível, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. E para saber mais, tanto da Luz Futuro como da Net Futuro, basta entrar em contato pelo telefone 2170 1410. E outro patrocinador, né, que nos auxilia aqui com a estrutura e tudo mais para que o podcast seja realidade, é a Wizard Lapa, que oferece inglês para adultos e crianças nas modalidades presencial e online. Fica na 15 de novembro 188, aqui na Lapa. E o telefone para contato 36220743. Agradecendo, então, aos nossos apoiadores, patrocinadores, a gente já dá início, então. Eles já tiveram aqui em podcasts anteriores contando um pouquinho da trajetória deles, né, tanto de inovação como de empreendedorismo. Muito legal. Yuri, então, partindo aqui para nosso bate-papo hoje, né? Eu comentei ali no início que, além de trabalhar com a questão de inovação dentro do Sebrae, você também vem da área do direito, né? Sim. Então, para a gente começar entendendo como é que foi tua trajetória profissional do direito para a inovação e agora trabalhando com startup, como é que se deu, né, essa ligação? Muitas vezes a pessoa olha para a área do direito e pensa, nossa, tão tradicional, como é que ele está incluído nesse mercado agora? Como é que aconteceu? Sabe que essa história ela é bem curiosa, porque ela não começa... Geralmente a carreira das pessoas começa com 18, hoje em dia, né? Começa com 18, 19 anos, ou às vezes depois quando sai da faculdade. Eu digo que minha carreira, indiretamente, começou quando eu tinha 14 para 15 anos. Eu estudava num colégio do Sistema S, que sempre teve uma metodologia muito inovadora. Então, acho que a educação foi a base de tudo, né? A educação de colégio mesmo. E nesse colégio eu sempre fui muito fã e sempre gostei muito de ciências humanas. E eu comecei a enfrentar algumas dificuldades nas ciências exatas. E nesse momento eu comecei a me desafiar e tinha um professor que me incentivou muito nesse sentido. Acho que aí foi a primeira virada de chave voltada à inovação e à tecnologia. Que para eu me desafiar, eu entrei no grupo de física da minha escola. E acho que esse foi o começo de tudo, porque eu peguei gosto por competições. Então, tinha competições de física, eu participava para eu aprender mais sobre ciências exatas. Enquanto as ciências humanas eu já gostava e tinha muita facilidade. E com isso, eu também entrei num curso técnico que era integrado a esse curso do ensino médio, né, dentro do Sistema S. E eu comecei a fazer saúde e segurança do trabalho, que é uma outra coisa ali, eu sou técnico em saúde e segurança do trabalho também. Fiz integrado o ensino médio. Mas, no meio disso tudo, né, dessas várias coisas que acontecem na vida do adolescente, um professor me chamou
para fazer parte de uma equipe que pensaria em soluções inovadoras. Dentro de um programa, na época, hoje não existe mais, chamado Desafios Projetos Integradores, que era do Senai, né? Eu estudava no Senai nessa época. Então eu entrei nessa equipe meio contrariado, porque era no contraturno, estudava de manhã, à tarde tinha que ficar lá para fazer tudo isso, e à noite ainda tinha o curso técnico, então eu ficava o dia inteiro na escola, basicamente. Mas ocorreu que eu e a minha equipe, né, nós éramos uma equipe de 5 pessoas, que são meus amigos até hoje, nós fomos bem-sucedidos. Então, nós ganhamos a etapa estadual, depois ganhamos a etapa regional, e depois da etapa regional a gente foi lá para Brasília para participar da etapa nacional desse programa que era de inovação voltado a jovens. Só fazendo um parênteses aí nessa parte da tua história, esse projeto é o projeto Grand Prix que você se refere ou ainda não é ainda esse? Não. É um outro anterior. Esse projeto não existe mais ou ainda funciona? Eu acho que eles foram remodelados pelo Sistema S, SESI e Senai hoje, mas a lógica eu sei que ainda existe. Uhum. O Grand Prix vem depois. Então, ainda no Integradores, a gente foi lá para Brasília, né? Eu nunca tinha nem viajado de avião, daí fui, né, era menor de idade, fui com o professor, com a minha equipe, e lá teve a final, né, disso tudo, com os nossos projetos. Curioso que a inovação ela permeia tudo, né, e quem gosta de inovação não se atém apenas a um assunto, a gente gosta de estar sabendo um pouco de tudo. E, na época, o projeto que a gente desenvolveu era voltado à mobilidade urbana, para Curitiba e região metropolitana. Então, acho que até eu sou morador da região metropolitana, sempre fui, né? Só nasci em Curitiba, mas sou morador da região metropolitana, e essa questão de estar trabalhando ali com essa região, né, que não é exatamente a capital, né? Cada cidade tem sua identidade, a Lapa, acho que talvez seja a que tem a identidade mais forte que da região metropolitana, mas desde essa época. Então, a gente teve a felicidade lá em Brasília, em 2015, de ganhar esse campeonato nacionalmente na nossa categoria. Foi uma alegria muito grande, porque isso trouxe uma oportunidade para a minha carreira que se desenrola até hoje. Quando nós ganhamos essa premiação, um dos prêmios era visitar 2 ecossistemas de inovação. Isso lá em 2015. São Paulo... Que na época, né, só a gente fazendo uma retrospectiva, não era tão... falada, né, a questão da inovação. Ainda era muito... Pensava que ali, talvez 20, 30 anos, né, não sei. Eu não estava envolvida em nada disso na época, hoje que a gente ouve falar mais. Então, na época era muito visionário, né, eu imagino pensar uma coisa assim. E era muito restrito também só ao pessoal da programação, da engenharia, né, que é um dos assuntos que a gente pode falar depois, né, de como que a inovação se integra. Então, ainda era um pouco restrito. Nós visitamos, então, o ecossistema de inovação de São Paulo e de Brasília, né, em Belo Horizonte. Aliás, né, em Minas Gerais e Belo Horizonte. E foi muito enriquecedor, porque ali eu conheci o que era uma empresa inovadora, o que era uma startup, que tem diferença, como que eu poderia atuar com isso. E eu voltei aqui para o Paraná cheio de ideias, porque eu gostaria muito de trabalhar com inovação, mas, ao mesmo tempo, o que hoje quase que é meu hobby, eu brinco assim, mas não é bem assim, é ciências humanas. Então, eu sempre gostei de política, sempre gostei da parte de economia, de sociologia, filosofia. Filosofia, de fato, é meu hobby. Então, eu falei assim, meu Deus, como que eu vou casar tudo isso? Né? Porque é uma coisa que não existia antes no mercado de trabalho. O mercado de trabalho, né, anteriormente, ele sempre foi muito nichado em uma área. Então, você era engenheiro, você era advogado, você era administrador e ponto final. Não se conversavam, né? Não. E eu peguei esse momento que me propiciou isso. Então, quando eu tive a oportunidade, né, de participar do 2º campeonato, isso eu estava me formando no ensino médio, daí em 2016. 2015, final de 2015. Que foi o Grand Prix. Então, eles convidaram essas equipes vencedoras nacionais para irem novamente para Brasília, mas na chamada Olimpíada do Conhecimento, que a CNI, né, a Confederação Nacional da Indústria, organiza. Uhum. Esse é o Grand Prix, para quem não conhece, esse é o Grand Prix. Uhum. E veja que curioso, nós chegamos lá, as equipes, né, eram, salvo engano, 8 ou 10 equipes do Brasil inteiro, diferentes estados.
Daí era Grand Prix porque imitava como se fosse uma corrida. Então tinha escuderia Paraná, escuderia São Paulo, assim por diante. E quando nós chegamos lá, a gente não sabia qual que seria o desafio, não sabia nada. Era uma competição lá mesmo, como se fosse um reality show, né, mas não sendo gravado. No meio de uma competição que envolve outras modalidades, né, principalmente modalidades técnicas. E quando a gente chegou lá, nós tínhamos que desenvolver vários projetos. E esses projetos, aí que vem a curiosidade de novo, né, nós fomos lá para Brasília, mas existiam patrocinadores desses desafios, e os que mais me marcaram foi a Renault e o Boticário. E veja, que ficam aqui na região metropolitana de Curitiba também, em São José dos Pinhais, que é onde eu também atuo e hoje sou morador, né? Então, as coisas parece que, né, são as coincidências e vão se encontrando. E nós desenvolvemos esses projetos daí voltados, né, à impressão 3D na época, que era uma coisa muito inovadora, e voltado também a pessoas que têm dificuldades de mobilidade, enfim, tanto para a Renault quanto para o Boticário. E nós também fomos ganhadores de algumas categorias nesse ano. Ali eu tive a certeza, né, eu estava bem naquele período que você está se formando no ensino médio e tem que ir para a faculdade, ali eu tive a certeza que eu gostaria de trabalhar com inovação. Mas, ao mesmo tempo, eu queria muito, e tem gente que pergunta assim, era pressão dos teus pais? De forma nenhuma. Mas eu sempre gostei dessa área do direito, que é social aplicada, né, porque eu pensava, como que eu uso esses ensinamentos, esses conteúdos da área de humanas, mas se aplicando à sociedade de fato. E o direito foi o mais natural na época, né? Para ver a coisa acontecer na prática, né? Para ver a coisa acontecer na prática e a realidade sendo mudada, né, com isso. Então, eu ingressei no curso de Direito, finalmente, na jornada de 5 anos. Só que eu já entrei com uma cabeça diferente. Já tinha objetivo, né, delimitado, o que você ia atuar dentro da área? Totalmente. Então, eu sabia que eu queria atuar com o ramo empresarial, mas voltado a empresas inovadoras e empresas de tecnologia. E como é que foi na faculdade, né? Porque você entrou na faculdade em 2016. Ainda já se falava em questão de direito digital, né? Inteligência artificial, tudo isso, mas ainda era muito novo, né? Pouca coisa. Ainda hoje, se a gente olhar comparativamente às outras áreas do direito, são poucas coisas ainda, né, que se discutem. Como é que foi isso dentro da faculdade para você focar isso? Eu estive isolado durante uns 2, 3 anos, até que uma professora montou um grupo de pesquisa na área de direito e novas tecnologias. Na verdade, era democracia e novas tecnologias, ou seja, como que essas novas tecnologias são, né, encontradas pela sociedade, como que elas se aplicam. Então, eu fui fazendo a minha graduação, mas nunca deixei de pesquisar sobre empresas, sobre inovação, sobre tecnologia. Daí, quando eu encontrei esse grupo com a professora Edna, ali a gente engatou. Então, a gente fez pesquisa nessa área. Até uma pesquisa que a gente fez foi usada... Veja como as coisas no direito são humorosas, né? Um instituto que era parceiro da faculdade foi chamado como amigo da corte pelo STF, para atuar num caso com o governo federal. E nós atuamos, daí os estudantes, né, como auxiliares de amigo da corte, numa área que envolvia justamente a questão de proteção de dados. Como que é feito o tratamento de dados por parte do governo federal. O STF estava julgando isso. E, curiosamente, isso foi a pleito no ano passado só, em 2023. Exatamente. Né? Então, mas enfim, acho que isso eu encontrei maneiras de conseguir conciliar. E tem uma outra questão que é muito importante. Enquanto meus colegas estavam indo fazer estágio nos escritórios de advocacia, no Tribunal de Justiça, nos fóruns, eu consegui um estágio numa aceleradora de startups. Pois é, isso que eu ia te perguntar também, né? Essa questão de como que essas vivências moldaram, né, a tua participação nisso, nessa aceleradora de startup, né, que hoje você atua com isso. Como é que isso tudo aconteceu? Conta um pouquinho dessa experiência, da tua vivência no direito, e, com os empresários, né, e com a inovação. Eu vivia 2 mundos, porque pela manhã e à tarde que eu ia para o estágio, eu via empresários que hoje, alguns infelizmente faliram, porque inovação é complexa, e outros estão muito bem sucedidos, mas caras extremamente inovadores. E à noite eu ia estudar sobre direito romano, sobre, enfim, né, coisas do direito.
como aplicar isso tudo, né, na prática, no dia a dia da inovação. O direito romano lá que você estava vendo era um mundo totalmente diferente. Totalmente opostos. Exatamente. Mas na minha cabeça fazia sentido, né? Porque a tecnologia ela sempre existiu. Então, né, quando inventaram a máquina de escrever, era uma nova tecnologia. Né? Hoje que a gente tem inteligência artificial, machine learning, assim por diante, né? Enfim, sempre vai ser assim. Então, foi importante, porque ali, de fato, começou assim a minha carreira profissional mesmo. Eu sempre levei muito a sério meu estágio. Então, eu trabalhava numa aceleradora de startups também, do Sistema S, e lá nós cuidávamos, e o nosso objetivo era impulsionar essas empresas. Com mentorias, com consultorias, levando eles em eventos, muito semelhante ao que faço hoje, mas no Sebrae, né, depois eu vou contar um pouquinho mais. E à noite eu fazia, né, estudava lá a minha graduação em Direito. Entendido. E aí a gente passando sobre, você falou sobre a questão da inovação, né, que hoje a gente pensa em inteligência artificial, o que está sendo feito na área de tecnologia. No passado era máquina de escrever, era uma máquina de fotografia. Para a gente definir inovação, né? A gente pensa que, de repente, é só na área tecnológica, mas não. Na tua concepção, o que é inovação? Quais são as formas de inovar? A inovação ela é muito simples, é só fazer diferente. Então, não tem segredo. Você não precisa ser programador, você não precisa ser engenheiro, só tem que ter a vontade de fazer diferente com o que você tem. Então, você não precisa de muito recurso, você não precisa de grandes estruturas, né? Você só tem que ter essa vontade, de fato, de fazer diferente. E é o que o empreendedor enfrenta todos os dias, né? Por isso que eu digo que todo empreendedor, acho que toda pessoa é um pouco inovadora, mas o empreendedor ele tem que ser cada vez mais inovador, né? Então, inovação é isso, não é nada difícil, né? Quando você sai de casa, enfrenta um problema e resolve, você está sendo inovador. Quando a tua empresa está enfrentando dificuldades e você consegue virar aquilo, fazer mais caixa, enfim, contratar pessoas, expandir teu negócio, você está sendo inovador também. A força motriz da inovação, então, seria a criatividade, né? Basicamente, assim, vamos dizer, o ponto principal dela, né? Não só isso, né? O ponto principal e o ponto de partida é um problema. Uhum. Qual que é o problema que eu vou solucionar? Exatamente. E também aí você comentou, né, de que é pensar diferente. E quais são as formas que você já viu dar certo de inovação, né? Casos práticos, você que está aí nessa trilha, né, na inovação, tanto tecnológica como a visão diferente, quais foram alguns exemplos que você pode dar aí para nós? Eu acho que o exemplo que ele é mais tangível para pequenos negócios é o posicionamento de marca. Então, ok, eu tenho uma pequena padaria. Como que eu torno aquela pequena padaria marcante para o meu cliente? Para que eu tenha cada vez mais e para que eu fidelize ele. Então, acho que é isso, né? A questão de você ter uma identidade visual bem feita, isso é inovação também. Mas podem me falar, mas Yuri, isso é básico, mas o básico funciona. Né? A gente não precisa falar só de coisas disruptivas. Né? Então, ter uma identidade visual bem feita, pensar na experiência do seu cliente, desde antes dele entrar, porta dentro do seu negócio, quando é um negócio, né, que tem um estabelecimento, até quando ele sai. Então, qual que é a jornada dele? Por onde que ele passa? O que ele olha? A fachada? Ele pesquisa no Google Maps? Você está no Google Maps? Né, teu negócio está mapeado ali para que as pessoas achem facilmente. Depois disso, né, os meios de pagamento, né, são o que as pessoas estão buscando hoje em dia. Né, hoje em dia é Pix, né, as pessoas pagam usando a aproximação do celular. Então, o empreendedor, ele inova nessas pequenas coisas também. Não precisam ser grandes revoluções, grandes tecnologias, investimento muito alto. Mas o que dá certo é isso, né? Pensar na experiência, na jornada do seu cliente, em melhorar os processos da tua empresa, né? Para quem tem empresas voltadas à área de serviços ou de indústria, como que eu faço um processo mais enxuto, um processo mais limpo, mais inteligente, né? Como que eu uso uma planilha do Excel? Eu brinco, você não precisa ter um grande sistema de software lá que vai fazer a gestão da tua empresa. Se você tiver uma planilha no Excel que funciona, que você faz os registros, que você mantém eles atualizados, já é um começo. Daí depois você parte lá para um software, né? Para um SaaS, para um ERP, que tem vários aí no mercado. Mas é isso, são essas pequenas mudanças que fazem a diferença e tornam esses empreendedores, que talvez fossem mais né, tradicional, empreendedores inovadores que se destacam no mercado. Fazendo aí um intervalinho, Yuri, porque falando nessa onda que você está falando, né,
a gente tem aqui um exemplo de inovação na cidade, que é o Nathan Schuster, da Fênix Tintas, e ele agora vai assumir a diretoria de inovação da Associação Comercial. Então, eu queria convidar ele, né, para participar aqui. Né? Ele foi convidado e está chegando agora. Ele vai participar do nosso bate-papo, falando um pouquinho sobre as iniciativas dele, né, que ele pretende trazer aqui para a Associação Comercial, né, e com base nessa experiência que ele tem. Então, ele começou, para explicar para você e também para o público que, de repente, não acompanhou a entrevista que ele deu aqui, que ele começou com uma loja de tintas pequena, depois foi aumentando, hoje já tem uma filial em Rio Negro, né, e está aí também expandindo para que tenha agora fugiu o nome da franquia, a franquia em Contenda, né? E vai para Nova York com o pessoal do Sebrae em janeiro. NRF. Isso aí. Isso. Então, seja bem-vindo, Nathan, novamente aqui no Tribuna Mais, né, participando do nosso bate-papo hoje sobre inovação, que é a área que você vai estar à frente aqui no município, né? Isso mesmo. Boa tarde, pessoal, né? Boa tarde a todos aí. É um prazer estar aqui de novo nesse podcast, né, para poder falar um pouco mais sobre né, fazer parte desse assunto aqui, que é a parte onde eu estou entrando dentro agora da Cial, né? Sou o presidente da parte de inovação da Cial. Né? A gente no outro podcast contou um pouco sobre a minha história, como eu comecei, como eu surgi, né? Como começou a minha empresa, que foi bem pequena, como você falou, né? E a inovação fez parte desse negócio, né? Porque foi inovando que a gente conseguiu crescer, digamos assim. E pegando esse gancho, né, que o Yuri estava comentando aqui sobre o que é inovação, né? O Yuri está mais... claro, ele trabalha como um todo, como ele me explicou, na inovação, mas muito voltado às startups, né? Isso. Mas ele trouxe aí pincelou um pouquinho o que é inovação e trouxe que é nos pequenos detalhes, né, que você acaba fazendo a diferença e fazendo crescer. Como é que no teu negócio você implementou esses exemplos que o Yuri trouxe, né? Exatamente isso. Eu também concordo que a inovação está nos pequenos detalhes, né? Você não precisa... você pensa em inovação, mas eu vou ter que colocar o quê? Investir muito caro para isso, mas eu não vou conseguir, ficar fora do meu alcance. Não, a gente não está falando em alto investimento para inovar. Às vezes é uma ideia, uma coisa simples ali que você faça, mas que você realmente não deixe de fazer. Isso é inovação também, né? É buscar sempre alguma forma diferente. Não é algo caro, não é pensar em coisas caras, mas é pensar algo que está em teu alcance que é diferente. Isso é inovação, né? Isso aí. E aí, para a gente dar continuidade, a gente vai fazendo esse bate-papo, né, jogando de um para o outro aqui, né, a nossa conversa. O Yuri, ele faz parte do programa de aceleração do Sebrae, né, como a gente tinha comentado, que está à frente desse programa, em parceria com as instituições ali de São José e toda a área que o Sebrae atende, né, que ali em São José, que é a parte do litoral, né, Yuri? Também. A Lapa também está incluída, Sim. Né? Então, como que é exatamente esse programa? Como que ele ajuda as startups e até as outras empresas que não são startups, não são consideradas startups, se elas podem participar ou não? Como é que funciona isso? Legal, acho que é bem importante a gente ressaltar isso, né, para que os empreendedores fiquem sabendo, né? O Sebrae ele tem atuação de A a Z para as empresas, né, para as micro e pequenas empresas. Então, se você é da área de serviços, comércio, indústria, enfim, turismo, a gente tem projetos e processos e programas que são voltados a essas modalidades de negócio, né? Também é legal comentar que o Sebrae ele sempre busca ter uma proximidade grande com o empreendedor. E, para isso, nós temos equipes diferentes. Então, nós temos uma equipe que atua só em Curitiba, capital mesmo, né? Então, que é o que a gente chama de Regional Curitiba, e tem a Regional Leste, que se estende de Doutor Ulisses, lá na divisa com São Paulo, até Rio Negro, na divisa com Santa Catarina. E pegando também todo o litoral do Paraná. Isso engloba daí também a Lapa, que é um município importantíssimo para nós, na nossa atuação. Como que nós fazemos isso? Até acho que é legal falar isso para o pessoal, né? O Sebrae ele sempre tem os seus canais de atendimento. Então, aqui na Lapa nós temos o ponto de atendimento, né, que fica na Cial, que sempre está fazendo ações, é um dos, né, que a gente vê que sempre está muito ativo nesse sentido, né, uma parceria muito forte. A gente tem a sala do empreendedor também, que é em parceria com a prefeitura, né, aqui da Lapa, que também tem um atendimento para o MEI, principalmente, né, muito focado no MEI, e daí o micro, as empresas, né, pequeno porte, tem o apoio da Cial através do ponto de atendimento. Agora, falando desses programas voltados à inovação e voltados à tecnologia,
tecnologia, nós temos especificamente uma atuação, né, e daí eu comento o que a gente tem para todos, mas com essas empresas, até para desmistificar um pouquinho do que são essas startups. Startups são empresas de base tecnológica com alto potencial de escalabilidade. Agora eu vou traduzir. São empresas que usam a tecnologia para atingir um público muito grande gastando pouco. Então, lá quando houve o estouro das empresas.com, né, lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, foi ali que surgiu esse termo de startups. Durante muito tempo ficou muito restrito à Califórnia, ao Vale do Silício, mas hoje em dia vários países, né, inclusive o Brasil, se destacam nesse sentido. Então, são essas empresas, né, de base tecnológica, que é a minha especialidade, é o que eu pesquisei, é o que eu atuo, né, que a gente tem o nosso programa, o Sebrae Startups, mas nós também temos soluções que são voltadas a quem quer inovar, por exemplo, no turismo. Então, a gente tem soluções como o Turbine, a gente tem programas que são voltados a quem quer inovar no comércio e serviços, que faz parte também, uma das nossas soluções mais avançadas são essas missões técnicas, né, que vai ter lá para a NRF, que acho que é legal comentar também. Isso, é legal explicar um pouquinho o que é isso, né? O Natan vai, Sim. né? Então é bacana demonstrar a importância de participação disso, né? O que seria essa imersão, vamos dizer assim, né? Desse programa, se você já quiser delimitar aí as expectativas do Natan, né, na participação disso, para o pessoal entender melhor o que vai ser isso. Legal. Então, nós temos uma gestora do Sebrae que cuida só da área de comércio e serviços, que é a Paula, né, que também atua aqui, a Paula Cristiane, e ela que está organizando, né, por nossa parte, essa missão lá para Nova York. Essa, em específico, né, ela é focada principalmente na área de franquias, né, de franchising, que chamam, né, o nome bonito disso tudo. Que reúne todas essas iniciativas do mundo inteiro, basicamente, lá em Nova York, numa grande feira. E o objetivo do Sebrae é levar aqueles empreendedores para um grupo, né, de empreendedores, primeiro para fazer negócio e também para adquirir muito conhecimento. Como que eu pego as melhores tendências que existem de mercado nessa área e eu trago aqui para a minha localidade? Adaptar Eu acho que a realidade. Agora você pode falar da tua parte, qual que é a tua expectativa nesse sentido também. É isso aí, a expectativa está enorme, está grande, né? Até porque eu já estou indo já para esse ramo da franchise, da franquia, né? Então eu estou muito ansioso para ir lá ver o que eu vou ver de diferente nessa feira, né? Aí faz tudo a ver com a parte da inovação, né? Buscar conhecimento também é inovação. Isso aí. Então é isso que a gente está indo lá buscar agora, ver o que a gente pode trazer de ideias para cá, inclusive tanto para mim quanto para outros tipos de ramos, né, aí dos empresários locais, depois poder compartilhar esse mundo que eu vou ver lá fora, né, aqui depois aí com o pessoal, sabe? Esse que é a ideia. Então, assim, ó, ontem a gente teve até inclusive a nossa reunião referente à nossa ida para lá, né, e já foi até demonstrado algumas coisas assim, são ideias muito relevantes que faz todo sentido aí para o futuro, sabe? Muito legal. Então, essa reunião que você cita é a reunião com o pessoal do Sebrae, toda a comitiva, vamos dizer assim, que vai ainda, né? A em janeiro. reunião é da organização da viagem, né? Tanto eu quanto as outras pessoas que também vão, né? Para essa viagem, né? Onde a gente teve toda a orientação de como vai ser e como se preparar para ir para lá, né? E aí, pensando, né? Você ainda vai lá, vai conhecer e tal, vai ter né, esse conhecimento novo nessa área. Qual que é a tua expectativa para retorno, isso na parte prática aqui, né, como diretor de inovação, que você está assumindo agora nessa gestão, que teve a eleição da nova diretoria da CEAL agora recentemente, semana passada, né? Isso. E qual que é a tua expectativa, teu plano para trazer isso aqui para lá, para a região? Olha, ainda é muito cedo para falar sobre isso, porque eu também não sei, vai ser um choque de surpresa quando eu chegar lá, o que eu vou ver lá vai ser... Eu acho que se eu criar uma expectativa, eu vou chegar com uma totalmente diferente, assim, sabe? Porque eu imagino que eu vou me surpreender demais com as coisas que eu vou ver lá, né? Com as ideias que eu vou poder trazer para cá também. Então, a expectativa é alta, é grande, mas não tem como definir ainda realmente o que vai ser, porque eu tenho certeza que eu vou voltar totalmente com outra mentalidade de lá, entendeu? Outra visão
A gente imagina uma coisa e é totalmente outra, né? Para fevereiro, então, com certeza aí vai estar com um planejamento para trazer para os empresários da região, né, o que pode ser feito, com certeza com parceria com o Sebrae também, né, que tem essa porta aberta tão grande, né, com a associação comercial, né, em tantos projetos. Com certeza. Voltando aqui, Yuri, um pouquinho falando sobre direito, tecnologia e inovação, né? Você está atuando como pesquisador na área do direito, nessa área que é tão nova assim também. A gente pensando o direito como um todo, como a gente já comentou, né, agora que se discute mais a fundo, como é que é essa ligação entre as novas tecnologias e o direito? Como é que o direito pode ajudar nisso? Né? Como é que pode trabalhar enquanto a isso? Veja, o direito ele tem um papel fundamental de, acho que, tornar as relações sociais e principalmente as dificuldades sociais menos dolorosas, né, para as pessoas. Acho que esse talvez seja um dos principais pontos aí do direito. Hoje eu sou inscrito na Ordem dos Advogados, sou coordenador da Comissão de Inovação da subseção de São José dos Pinhais, nessa área de inovação. E o que a gente discute muito, principalmente, é quais são os impactos dessas novas tecnologias no dia a dia das pessoas. Né? Então, como que as pessoas passam a se relacionar e quais são os problemas decorrentes do uso da inteligência artificial, né, da questão do uso de imagem, como que fica a propriedade intelectual no meio disso tudo. E daí acho que até a dica aqui que eu trago, né, é que as pessoas, o conhecimento ele é a base de tudo. Então, quem tem conhecimento fica imune a muitos riscos. Então, saber qual tecnologia você está utilizando, porque hoje em dia tem muita plataforma, tem a mais baratinha, tem a mais cara, qual que funciona, né? Interessante, só fazendo um corte na tua resposta, é que como isso, né, às vezes o empresário que não está utilizando propriamente a tecnologia na inovação da empresa dele, ele acha que não é muito o meu mundo ainda, né? Mas está totalmente interligado, né? Você falou da inteligência artificial, os programas, plataformas, questão do uso de imagem, a questão dos dados, né? Então, tudo isso, de que forma ele pode se precaver, de que forma ele pode se antecipar aos riscos, né, que ele está ali exposto, né, por causa e nem percebe muitas vezes porque a tecnologia está tão impregnada no nosso dia a dia que a pessoa nem percebe essas modificações, né? Eu acho que tem mais benefício do que risco no final das contas, né? Os riscos que tem, justamente cuidar com as informações que você sobe, com as imagens, onde que você está armazenando os teus arquivos, isso é uma coisa simples, mas, né, em qual serviço de nuvem você está usando, como que os seus funcionários estão tratando esses dados. E quando eu digo dados, o fluxo de caixa, são as informações de entrada e saída de materiais, tudo isso são informações, né, da tua empresa que você tem que saber como tratar, como que você usa isso com inteligência. E daí até dando uma dica assim, positiva mesmo, né, não de cuidados, mas como que você pode integrar isso, e falando pelo básico. Eu acho que o básico bem feito faz uma diferença, né? Como que você usa, acho que todo mundo já brincou lá com o ChatGPT, né? Mas como que você usa isso no dia a dia da tua empresa? Eu sempre dou alguns exemplos. O primeiro é o seguinte: quase que toda empresa hoje em dia tem um Instagram, um Facebook, um WhatsApp que sempre posta coisa. É como você se relaciona com o teu cliente. Agora, às vezes você não tem lá um social media, né? Você não tem alguém da área de publicidade e propaganda que vai te ajudar nisso. Então você vai lá no ChatGPT e explica o que a tua empresa faz, perde um tempinho escrevendo. Eu tenho uma empresa que é uma padaria, que é uma loja de roupas, né? Ou eu presto serviço nessa área, e eu gostaria de saber qual que é uma rotina que eu faço aqui de publicações no meu Instagram para que as pessoas gostem mais do meu trabalho. Então o ChatGPT vai criar uma rotina ali, então na segunda você vai postar isso, na terça você vai postar aquilo e assim por diante. E agora, a parte gráfica, né, que sempre é uma dificuldade. Exatamente. Eu não tenho uma logo, eu não sei fazer um card para o meu, né, uma imagenzinha para a minha publicação. Como que eu edito uma foto para postar no Stories ficar mais bonito? Lógico, se você pode contratar um profissional dessa área, é sempre o ideal. Mas agora, se você está começando agora, se você é um empreendedor muito pequeno, você pode usar, né, tecnologias como Canva, que é muito simples de utilizar para montar ali a tua logomarca, montar o teu material visual. Você pode usar o Gama, tem uma tecnologia que é bem interessante. Digamos que você foi convidado, né, aqui na Lapa pela Cial para fazer uma apresentação da tua empresa. E você fala: meu Deus, eu não sei fazer aquelas telas bonitas que eu vejo, né, os empresários fazendo, PowerPoint, slide.
você pode ir no Gamma, escreve assim GAMMA, você cria uma conta lá, você coloca as informações que você quer, que você pode inclusive pedir para o ChatGPT fazer as informações, você copia, cola lá no Gamma, ele monta uma apresentação todinha para você com imagem sem direito de imagem, então você não vai ter problema jurídico com isso, e vai poder usar lá para fazer uma apresentação da tua empresa, do teu negócio para o investidor, para um cliente. Então não tem mais desculpa para conseguir inovar aí com essas tecnologias, né, que não são tão difíceis. Sem falar que é gratuito, né? Tudo gratuito. E o Natan também usa bastante as redes sociais, né? Sim, bastante. Como é que você está trabalhando com isso, essa questão da inovação, né, que o Yuri está falando, e a Sim. questão também do uso da inteligência artificial, você já está usando ela lá? Como é que você está trabalhando isso? A inteligência artificial ainda não, né? Até porque a gente está se adaptando ainda a esse novo mundo. Até no WhatsApp agora já tem a inteligência artificial, né? Sim. Tentei usar o nosso ali, novo legal. empregado sem direitos trabalhistas, né? Sim, sim. Então, é o futuro, né? A inteligência, o IA é o futuro, né? Mas contando, né? Quando eu comecei a minha empresa, eu também, quando eu tinha que criar minha logo, fui eu que criei, fui ali, montei, e na época nem lembro se tinha ainda o chat, como é que é o chat GPT. O GPT. Isso. E eu mesmo criei a minha e não deixei de fazer, né? Fui lá e montei e fazia meus conteúdos, colocava a figurinha ali, postava o logo da minha marca. Então, e hoje já está bem mais fácil, né? Hoje, graças a Deus também, como a empresa já cresceu, a gente tem um marketing interno, né? Que faz esse trabalho. Mas lá no início eu comecei fazendo eu mesmo, era eu empresa em tudo, em relação inclusive ao marketing, né? Mas o importante é não deixar de fazer, né? Exatamente. Você faz do teu jeito, mas faz. Porque hoje em dia as pessoas elas estão nas redes sociais, entendeu? Hoje em dia tem muita gente que trabalha, né, com vendas na venda online e nem percebe. Hoje em dia, se você faz uma venda, né, atende um cliente pelo WhatsApp, é uma venda online. Só que às vezes a pessoa nem se ligou e está fazendo uma venda online, entendeu? O Instagram, uma publicação que você faz ali, alguém comenta, quando você não espera, a pessoa está lá na tua loja buscando aquele produto. Sim. Entendeu? Então, hoje em dia, a gente precisa estar muito presente, porque está todo mundo com o celular na mão, né? O nosso mundo está ali dentro. Exatamente. As crianças já nascem com o celular acopladinho na mão, né? Isso. E falando em inovação, né? Dessa tua visão que você tem essa noção de que tudo está ali na tecnologia e na venda, né? Em qualquer movimentação mesmo dentro do WhatsApp. Sim. Você já deu um passo além, você tinha a tua loja aqui, foi para Rio Negro, filial, deu um passo além na questão da franquia. Isso. Né? E que é o que o Yuri estava falando, pensar diferente, né? Ver as oportunidades. Tanto para você e para o Yuri, para comentar, você como empresário e Yuri como, né, ali à frente dessa questão da inovação dentro do Sebrae, como implantar iniciar uma cultura de inovação dentro de uma empresa, né? Para quem ainda está, né, dando os primeiros passos ou não está sabendo que caminho tomar para tomar o rumo certo ali, tentar, né, um rumo certo. Qual seria assim uma orientação, uma dica para implantar a cultura de inovação ali? Uma cultura de inovação primeiro você tem que passar por cima dos teus anseios e dos seus medos, né? Mas eu não gosto muito de aparecer, eu não gosto muito de gravar, eu travo. Vai com medo mesmo. Não gosta de aparecer, meu amigo empresário, se você não aparecer, como é que as pessoas vão comprar de você? Entendeu? Até o Davan, né? O Luciano Hang, ele aparece, né? Porque que eu que sou reles mortal aqui, não posso aparecer, né? Tem, né, redes e redes de lojas aí espalhadas pelo Brasil, né? Aparece, né? Então, a gente que está começando, iniciando, ou, né, uma pequena empresa, uma empresa de pequeno porte, é mais fundamental a gente estar aparecendo ainda, entendeu? Se você não, mesmo assim, sente a trava e não tenta conversar com alguém da equipe, um funcionário que talvez tenha mais desenvoltura, né, a aparecer para a tua empresa, Isso. Entendeu? Porque é que nem aquele negócio, o que não pode deixar é de fazer, entendeu? E hoje em dia a gente precisa estar ali nas redes sociais, não tem muito mesmo o que fazer. Não tem como fugir, não né? tem como fugir. Não dá para dar o passo para trás, Isso né? aí. Sim. E em relação a isso, Yuri, como que você vê essa situação de como implantar, né, essa cultura dentro de uma empresa, ou quem está pensando em partir para uma startup, como que funciona isso, como que pode dar esse passo? Primeira coisa é você entender como que você está com os teus aspectos do comportamento empreendedor.
Então, como que você se enxerga e qual que é o teu planejamento? Porque acaba fundindo, né, o desejo do dono da empresa e o que a empresa vai realizar, né? Tudo nasce na cabeça do empresário. Não é assim, Natan? Isso é verdade. Tudo nasce na tua cabeça. Então, quais são as referências que você tá buscando? Quais são os exemplos que você está vendo? Hoje em dia a gente tem muita coisa boa na internet. A gente tem muito manual, a gente tem vídeo, a gente tem podcast. É tudo acessível e gratuito, né? Tudo. Até deixo uma dica aqui para o pessoal entrar, né, no YouTube do Sebrae Paraná. A gente tem muita dica para o empreendedor. No nosso site, a gente tem matéria, a gente tem nosso blog, né, o nosso Instagram, a gente sempre posta conteúdo de qualidade. Então é isso, o empreendedor ele tem que ser uma pessoa curiosa, né, de buscar novas coisas e, acima de tudo, depois, quando ele tiver inovador, como que ele replica isso para a equipe? Ah, Yuri, mas eu sou um MEI. Mas com certeza você tem um parceiro que trabalha com você. Com certeza. Né, que às vezes que te fornece alguma coisa, ou teu cliente. Como que você contamina positivamente essas pessoas? Eu digo assim, né, que a inovação, é uma brincadeira que eu faço, a gente tem que espalhar a palavra da inovação. Pregar a palavra da inovação. Então, tornar cada vez mais isso, né? As pessoas mais inovadoras. E eu acho que para isso também cai um pouco aquilo da crítica. Porque inovar é se arriscar. Sim. Nem sempre vai dar certo. E você tem que saber que você está sujeito a erros. Mas o erro também, né? E esse risco traz também as maiores realizações. Né? Sim, traz conhecimento, né? Com certeza. Você aprende com o erro, né? Depois você vai fazer de novo, você vai saber onde você errou, não é verdade? Isso aí. Então é isso mesmo. Inovar é se arriscar, é botar a cara a tapa, né? Passar por cima dos paradigmas e seguir em frente. Né? E aí que vai gerando a mudança, né? Sim. E em relação ainda ao Sebrae, né? Vamos aproveitar bem o Yuri aqui hoje, né? Não é sempre, né? Não sei se é a primeira vez que ele vem para Lapa ou não. Eu a primeira vez que te vejo aqui, né? A gente teve contato numa palestra em São José, sim, né? E primeira vez que te vejo aqui, né? Mas que seja constante a tua presença aqui na Lapa, né? Porque agora também com a nova diretoria da Cial também abre uma porta um pouco maior, né? Para esse contato, mas para entender um pouco mais o que o Sebrae pode trazer, não só na área da inovação de startup, né? Que sim, é o teu nicho ali. Pode explicar um pouquinho também na questão de startup, se de repente tiver algum empreendedor aqui, Lapa e região que se interesse, né? Ou região como um todo de São José, como você explicou, né? Que atenda. Mas na área de startup, o que você pode encontrar e também de inovação como um todo. O que eu encontro para me auxiliar como pequeno empreendedor, como microempresário? Excelente. Então, assim, para essas empresas de tecnologia, nós temos, desde a concepção das ideias, lá a gente tem um programa chamado Startup Garage, que ocorre dentro das universidades, de algumas universidades parceiras, até quem não é formalizado ainda, mas tem sua ideia lá de startup, até as startups que já estão tracionando no mercado, já estão se internacionalizando, né? A gente atua com programas, né? Então a gente tem o Capital Empreendedor para quem está buscando investimento, né? Que é o famoso investimento anjo, o vesting, né? A gente tem também aqui os Aceleras, que a gente sempre executa, nós temos o Top 10, enfim, são vários programas, né, que o pessoal pode estar de olho ali no nosso Instagram do Sebrae Paraná, a gente sempre posta quando abre as inscrições no nosso site também. Agora, eu acho que principalmente, né, o recado que eu gostaria de deixar aqui para todos os empreendedores, né, da Lapa e região que estão nos assistindo, que você pode inovar, você pode contar com o Sebrae para isso. Então, né, na sala do empreendedor, nós constantemente, né, fazemos capacitações para os atendentes para que eles estejam mais alinhados com essas temáticas. Nos pontos de atendimento, nós sempre trazemos palestras, né, voltadas a vendas, a marketing, porque tudo isso é inovação também, finanças. Né, e o empreendedor, né, que tem essa proximidade aqui com a Cial vai estar próximo dessas ações do ponto de atendimento, que é uma parceria com o Sebrae. E eu acho que uma ferramenta muito importante que o empreendedor pode buscar, e daí pode buscar com contatos do Sebrae, é o chamado Sebrae Tech. Então, digamos que eu não tenho a logo lá da minha loja de roupas, mas não quero fazer com inteligência artificial também, quero fazer uma coisa bem profissional. O Sebrae Tech funciona com o Sebrae subsidiando 50% da execução, né, desse trabalho, dessa atividade, e o empresário fica com os outros 50%. Ou seja, né, digamos que custou lá R$2.000 a criação de uma logo.
O Sebrae ele vai subsidiar, uma forma do Sebrae ajudar, vai subsidiar 50% desse valor, então R$1.000, e os outros R$1.000 o empreendedor faz o pagamento. Por que o Sebrae faz isso, né? E não é só na área de marketing, de identidade visual. A gente tem na área de produtividade, na área de finanças, na parte ali de certificações para a galera do agronegócio também tem o Sebrae Tech. E é uma forma do Sebrae investir, né, nessas empresas, né, através desse programa chamado Sebrae Tech, e também através dessa rede de empresas credenciadas que nós temos que fazem esse atendimento. Então, as pessoas, o que está nos ouvindo pode colocar no Google, né, Sebrae, tudo junto, daí Tech, TEC, Sebrae Tech, e vai ver lá todas as categorias que tem. Porque e tá não tem prazo de inscrição. Por exemplo, qualquer momento pode ir lá, se inscrever, participar como Qualquer empresa momento. que vá prestar o serviço, né? Ou isso, por exemplo, para quem... São dois pontos, né? Aqueles que querem participar prestando serviço dentro do Sebrae Tech e o empresário que busca o Sebrae Tech para ter uma solução para o seu negócio. Perfeito. Né? Então, desses 2 pontos, né? O empresário que quer oferecer o serviço pode ser a qualquer momento tentar o credenciamento. Isso. Né? E o empresário que está buscando a solução também está ali já em funcionamento, né, a plataforma. Isso, ambos são editais de fluxo contínuo, como a gente fala. Para quem quer se credenciar, enfim, daí é bem específico, eu recomendo que dê uma lida no edital, mas daí para o empreendedor mesmo que quer usar esses serviços, é muito simples, né? Você pode solicitar ali pelo site, você pode falar com o atendente do Sebrae, e ali você vai entender quais as áreas que tem, que são várias as áreas, e você vai ver também quais empresas estão habilitadas para isso. Via de regra, são empresas de pequeno porte, né? Empresas de médio porte, que daí é pelo faturamento. Empresas de médio e grande porte, daí o Sebrae não presta esse atendimento, porque a gente entende que a empresa consegue caminhar com suas próprias pernas nesse sentido. Mas para o pequeno empresário, para o MEI, o Sebrae Tech está à disposição. Ele tem, né, suas regrinhas, tem suas categorias ali, mas está tudo bem explicadinho no site do Sebrae Tech. Ótimo saber disso. O Natan quer contar alguma coisa sobre essa oportunidade que o Sebrae tem ou alguma ideia em relação a essas tecnologias? Eu até quero falar aqui em nome da Cial, né, que a Cial acaba sendo um braço do Sebrae aqui na cidade, né? Então essa é a função também da Cial, né, fortalecer de alguma forma o comércio regional, né, o comércio da região. Então, quem às vezes tiver com a dificuldade de entrar no site, procura a Cial, procura ajuda, mas não deixa de fazer, né? Perfeito. Então... E acho que até, né, Natan, é importante ressaltar um detalhe muito bacana da parte do Sebrae, ali que tem essa porta aberta dentro da Cial. Às vezes a pessoa não tem ali um contato dentro do Sebrae, não sabe a quem procurar e tal. Chega lá na Cial, olha, eu estou com um problema X, Y, Z, como eu consigo? Conversa com a Sandra ali, né, que é a carro-chefe, vamos dizer, ali, né, na Cial. Ela entra em contato com vocês vão dizer, olha, realmente tem, não tem, a gente pode apresentar tal e tal solução e trazer, né, se de repente ali no ponto de atendimento não tiver alguma coisa, ou até sugestão de cursos, né? Eu precisaria de alguma coisa na área voltada para especificado para tal situação. Buscar dentro do Sebrae se existe isso, ou até, uma vez a gente conversando, eles se dispuseram a criar solução, né? Vocês precisam de um curso assim, coloca no papel, faz o projeto, a gente consegue delimitar, né? Então, sem dúvida. É bastante parceiro nesse sentido do empreendedor, né, Yuri, para poder fazer acontecer, né? Ver a economia realmente acontecer, né? O meu recado, até agradeço ao Natan por isso, porque é muito importante. O Sebrae ele não consegue estar fisicamente com o escritório nosso em todas as cidades, são muitas as cidades. Só a nossa equipe atende 35 municípios. Mas nós temos pontos focais que cuidam dessas localidades, né, no geral. Então, a Débora ela fica responsável aqui pela essa região da Lapa, que a gente chama de Gralha Azul, né, que se estende até Rio Negro. Mas o ponto de atendimento com as associações empresariais ele é fundamental. Porque seja o empreendedor da área de tecnologia, da área de indústria, da agronegócio, turismo, comércio, serviços, tem alguma dúvida, né? Não conseguiu às vezes ver no site, não conseguiu, né, conversar com o nosso 0800, busque de fato a Cial, né, que a Cial tem total contato com toda a equipe, todo o time do Sebrae, e com certeza esse empreendedor vai ser bem atendido. E um detalhe aqui, né, que eu acho interessante falar, né, esses cursos que vêm sendo trazidos pelo ponto de atendimento, eles não têm custo.
né? E aí também tem várias oportunidades dentro do Sebrae que muitas vezes, mesmo que tenha custo, o custo ele é bastante acessível, né? Sim. Então acho que é interessante também trazer isso, né? Eu estou começando, o meu recurso está escasso, eu tenho que pensar onde que eu vou investir mais e tal. Não posso deixar de investir em conhecimento, em capacitação. E é uma oportunidade nesse sentido, né? Então, comentar um pouquinho sobre isso também, né? É essa a função do Sebrae, né? Fortalecer aí, né, de alguma forma, aí os microempreendedores, né? Isso. Então, e a Cial aqui na região é um caminho a se chegar lá também, tá? Então, é essa a ideia aí da Cial, parceria, da parceria, né? Com a Cial, tá? Eu quero, então, agradecer a participação de vocês hoje aqui no podcast. Acho que foi bastante enriquecedor, né? Trazer um panorama aí, mesmo que a gente não tenha aprofundado muito na questão de startup, né? Que, infelizmente, eu acho que, comparado com outras regiões, a gente ainda não tem aqui na região da Lapa tantas, né? Ainda, né? A gente sabe do Rodrigo, né? Com o Doutor Gestão, enfim, que é um belo exemplo, né? De startup. Tem pessoas inovadoras aqui, muitas, né? Mas não necessariamente tanto na questão de tecnologia. Mas eu quero agradecer ter aceito o nosso convite de vir aqui para trazer um pouquinho, deixar a palavra aberta também, se de repente você quer trazer algo mais que de repente eu não tenha perguntado, que você considere relevante, né, nesse mundo da inovação e da tecnologia. Da mesma forma, na sequência, passo para o Natan, né, para a gente falar um pouquinho. Pode ficar à vontade, Yuri, por gentileza. Agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui. Todo o time do Sebrae ele é muito empenhado, e isso não é discurso, né, não é da boca para fora, está muito empenhado em ajudar o empreendedor de todas as áreas, desde quem quer abrir um MEI, para quem já tem o MEI, para quem já está quase virando uma média empresa, que é o nosso grande objetivo, né, que todo empreendedor se desenvolva, né, então pode contar com a gente. Como eu falei, nós temos nossos canais de atendimento, seja no digital, né, se mandar uma dúvida lá no nosso Instagram, nossa equipe responde, lá no nosso site tem o 0800. A gente, né, como eu falei, tem a parceria aqui com a Prefeitura na Sala do Empreendedor, voltada ao MEI, e principalmente, né, não é toda a cidade que tem, então eu gosto de ressaltar o ponto de atendimento em parceria com a Cial. Não é todo, de fato mesmo, não é toda cidade que tem, então tem que aproveitar, sempre tem curso, né, sempre tem palestras, 100% gratuito, e quando, às vezes, né, como bem comentado, ele tem algum custo, alguma taxa, né, o Sebrae ele é uma empresa que não tem fins lucrativos, então é de fato para a gente conseguir executar aquela ação, e é tudo muito pensado com carinho nas necessidades do empreendedor paranaense, do empreendedor da Lapa, né? Então, deixar as portas do Sebrae abertas, toda a nossa equipe está à disposição, né? Seja para quem quer inovar, seja para quem já inova. Tem uma frase que eu gosto de dizer e que é muito verdade, é que o Sebrae acredita no sonho do empreendedor tanto quanto o empreendedor. Então, contem com a gente. Novamente agradeço aí o convite e espero que os empreendimentos da Lapa aqui, os empresários, as empresas da Lapa, cada vez mais se desenvolvam e prosperem. Que bom, obrigada, Yuri. Natan, fique à vontade. Então, também quero agradecer aí ao convite, né, a esse podcast. Eu, inclusive, participei já de várias palestras, né, com a Cial, né, palestras que foram elaboradas pelo Sebrae, que me ajudou bastante a buscar novos caminhos, digamos assim, né, abrir a mentalidade para muitas coisas. Então, isso é a importância de estar sempre próximo de nós da Cial, né, porque a gente, de alguma forma, vai estar ajudando vocês, né, a levar algumas pessoas, quem tem interesse, né, a buscar novos conhecimentos, que vai ser o total diferencial dentro da sua empresa, né? Tem que provocar o conhecimento, porque se ficar lá sentado ou esperando não chega, né? Até porque para ver a realidade do outro, né, e ver que é possível, Sim. de repente adaptar, né, a nossa realidade, mas que é um mundo de possibilidades que podem ser colocadas aqui, que muitas vezes o lapiano tem esse pensamento, na Lapa não dá certo, mas dá certo, sim. Né? Primeiramente a gente tem que mudar o nosso pensamento, a maneira como a gente pensa é onde a gente vai viver, né? Se a gente vive explorando e vive inovando, automaticamente isso vai ser impactado, vai impactar outras pessoas, vai servir como fonte de inspiração e automaticamente isso vai virando uma rede, né? Quando vê, a gente evoluiu. Então é disso que a gente precisa, de pessoas mais inovadoras justamente para o nosso local desenvolver junto, né?
Isso é fato. É primordial, né? É primordial. Quero, então, só pedir para o Yuri, se puder deixar aí um canal de atendimento, né, a gente coloca aí depois na divulgação também, mas, né, já falar quais os canais que podem acessar, além do Instagram, qual é o Instagram, site, enfim, como entrar em contato. Então, para falar com a gente pelo Instagram é SebraePR, né, @SebraePR, o pessoal vai achar bem fácil ali. O nosso site, a maneira mais fácil de conseguir entrar é ir no Google e digitar Sebrae PR. É sempre importante pôr o PR, porque senão acaba direcionando para o geral nacional, né? Então, coloca ali Sebrae PR. No site você vai encontrar todos os nossos serviços, todas as nossas soluções. E também, né, buscando esses atendimentos na sala do empreendedor e no ponto de atendimento aqui da Lapa, porque o que não conseguir, né, ser atendido por esses canais vai ser direcionado para a nossa equipe. Também eu posso passar o 0800 para colocar aqui na descrição, que eu acho que é um canal muito fácil, muito rápido do para quem não está conseguir. habituado, de repente, com uma tecnologia, Isso. eventualmente o 0800 acaba sendo simples. Que é né? gratuito a ligação, né? Exatamente. Sem E da falar que acho Cial, que tem os aplicativos, né? Para quem já Tem. né, gosta de Isso. aplicativo, o aplicativo também é bem funcional, né? Tem o Também meu tem. Sebrae, que é o aplicativo do Sebrae, que também pode ser baixado. Ele tem várias soluções. também facilita bastante. E o Natan pode passar os contatos da Cial, né? Para quem quiser diretamente a Cial procurar algum auxílio. Sim, pode. Como eu falei, né? Deve nos procurar, inclusive, né? A gente está ali para isso, para juntar e unir forças aí com os empreendedores locais, né? Para fomentar o comércio local. E também a gente pode estar passando ali telefone, contato. Que É o depois 3622-1022, né? Telefone e WhatsApp, né? Isso, que seria é o o mais mesmo rápido. telefone. Isso mesmo. Para quem está aqui na Lapa, na rua descendo a Matriz, em direção a Souza Naves, já vai encontrar a placa grande não ali. Tem erro. Né? Bateu da esquina Na ali, esquina. já veio de longe. Com certeza. Isso aí. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Né? Espero que muitos procurem, né, esse auxílio que é de grande valia aí e vai ajudar bastante no desenvolvimento, com certeza. Isso mesmo. Muito obrigada. Boa noite a todos e curtam, compartilhem, comentem, né? Estejam com a gente aí nesse e nos próximos.